Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Tem aqui uma fala do Fonseca, que é o seguinte: Itaã, o pessoal do IDAF está nessa mesma situação. E olhe que a gente mexe com a saúde, e saúde entra pela boca. Tenho dó de todos os servidores públicos. Fonseca, muito obrigado pela sua observação. Ô Fábio, queria saber, também foi perguntado aqui a respeito dos servidores, os pensionistas, né? Não são efetivamente servidores, mas os pensionistas da Polícia Civil. Como é que fica a situação deles nessa agenda aí? Nós defendemos, enquanto entidade sindical, nós defendemos não só o pessoal da ativa. Inclusive, a nossa luta é para que o pessoal da ativa e os inativos e pensionistas, eles sejam contemplados. O governo tem utilizado muito de uma estratégia que é boa para eles, que é apenas utilizar gratificações, auxílio disso, e com essa estratégia ele deixa de fora os pensionistas. E isso é uma injustiça com quem já trabalhou tantos anos no Estado. Eu falo pelos servidores da Polícia Civil, conheço grandes homens que doaram suas vidas para a Polícia Civil, e no momento de reconhecimento, não vou falar nem reconhecimento, porque reconhecimento seria se o governo hoje tivesse dado um aumento salarial. Dizendo, eu, governador do Estado, estou dando um aumento salarial. E não é aumento salarial, ele está apenas cumprindo aquilo que a Constituição determina. E nem isso está sendo cumprido. Ô Fábio, o governador, quando falou a respeito disso para um grupo de professores lá em Mâncio Lima, ele apontou para o presidente do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas deu um parecer favorável aos educadores. E em relação à segurança, eles também sacam a lei de responsabilidade fiscal? E aí? O mesmo discurso, que a lei de responsabilidade, que não tem dinheiro suficiente, o Estado... E aí usa um discurso ainda mais, eu acho que é um discurso ainda mais agressivo, porque utiliza-se do argumento de que se não controlar as contas, que não tem dinheiro, os servidores vão voltar novamente a não receber o seu salário, que eu acho muito cruel com os servidores públicos. Por quê? Não há uma lógica? De certa forma, aquela ameaça velada de que, olha, se pressionar muito, nós não vamos ter dinheiro para pagar os servidores públicos. Então é um argumento muito forte. Mas olha só, eu pesquisando pequenos dados, nesses últimos 3 anos, o Estado recebeu, não só do tesouro dele, mas recebeu da União dessa pandemia, foi um dos estados que mais recebeu dinheiro. Porque trouxeram para o servidor público, e isso foi aberto pela Lei 173, eu não sei se a população se recorda, mas... Em 2020 foi passada a Lei 173, da qual retirou o direito dos servidores públicos para poder o Estado receber a repassagem de dinheiro para o combate ao Covid. E só nessa época o Estado recebeu em torno de 174 milhões para o combate ao Covid. Então não saiu dos cofres públicos do Estado. E nesse mesmo período, 2021... Digamos que é dinheiro novo. Exato. Nesse mesmo período, 2021, a arrecadação de ICMS aumentou 36%. Como assim o Estado não tem condições, não tem dinheiro? E olha só quando é que é o paradoxo maior ainda. Em 2021, isso eu estou em matérias, isso eu não estou reproduzindo aqui matérias que foi anunciado pelo próprio governo. Em matérias, o Estado, em 2021, no último período, teve um superávit de 807 milhões. E está lá, quem quiser pesquisar, faça a pesquisa, está lá. Ou seja, como o próprio governador costuma falar, dinheiro tem, né? Exatamente. Olha só, tem aqui a pessoa não se identificou, mas você pode explicar, que eu acho que isso aqui deve fazer parte aí dos problemas de vocês. Uma questão para debater nessa entrevista, se ela for ao vivo. Os servidores estaduais que serviram o Exército, ou seja, cumpriram com suas obrigações militares, que é um pré-requisito para investidura em cargo público, esse tempo não conta para receber a sexta parte? A pessoa está perguntando. Você pode tirar essa dúvida para ele? O tempo que serviu o Exército conta para a sexta parte ou não? Nós temos uma mudança agora recente, em 2019. Temos uma mudança recente em 2019 da Previdência. E entre os cargos que consta dentro dessa mudança está os cargos policiais, que é agente penitenciário, policial militar, o ISE, esse dentro dessa construção está, porque nosso regimento é dentro daquilo que está dentro da lei que regiu a emenda constitucional 19 que foi passada pela Previdência.
Não me recordo se os militares estão. Antes eles contavam, mas após a 19, né, a emenda constitucional 19, que teve aqui a mudança da Previdência, dentro lá do artigo 40, inciso alguma coisa, está apenas esses três, essas forças estaduais. O Anderson, lá do bairro Floresta Sul, está perguntando o seguinte, sobre a importância do aumento do efetivo da Polícia Civil, tendo em vista que existe um cadastro de reservas esperando a convocação. Você falou em 749 policiais civis. Né? Para quanto que isso deveria aumentar, tendo em vista, como ele colocou aqui essa referência, de que tem gente aí esperando ser chamado, né? Tem gente esperando e tem gente na expectativa, justamente porque foi compromisso do governo, né? Do próprio governo, em criar essa expectativa no cadastro de reserva. Isso foi promessa de campanha, né? Não sou eu que estou falando aqui. Mas olha só, vou fazer uma construção, até para o colega que está nos ouvindo. Em 2004, a previsão de policiais que foi construído no nosso estatuto era de 1.500 policiais, em 2004. Na época, a população era em torno de 500 mil, quase 600 mil. Hoje, nós estamos chegando a quase 1 milhão de habitantes. E, por incrível que pareça, nós nunca chegamos a esse número ideal em 2004. Nós temos 749 policiais. 749 policiais para o estado todo. E isso, a população cresceu quase 60%. E a criminalidade em 2004, não se falava em crime organizado em 2004. Que loucura. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Vou lembrar aqui, eu vou fulanizar aqui o debate para que nós possamos perceber como que a Polícia Civil, com o pouco bocado que tem, olha o trabalho que ela faz. Eu vou aqui mencionar o trabalho do delegado lá de Feijó. Como é o nome? Railson. Delegado Railson. Delegado Railson. Faz um trabalho lá em Feijó que está fazendo a diferença ali. Um outro delegado, o delegado Obetânio, lá na região do Juruá, em Mâncio Lima, também é outro delegado. Quando eu falo isso, eu estou sendo injusto, porque é o delegado e a equipe. Não é o delegado sozinho, não vai conseguir fazer tudo o que faz. Mas é só para que se estabeleça, é uma referência importante. A produção está me lembrando aqui, como é o nome daquele cara, o Rêmulo Diniz, ali no Gefron, que agora está compondo um grupo especial de combate à criminalidade na fronteira, com recursos do Vigiar, que é um programa federal. Enfim, essa rapaziada, para você perceber, quando a Polícia Civil, com o mínimo de seriedade conduzido pelo Gabinete Civil, com o mínimo, a coisa vai. Agora, se o governo tivesse essa percepção, talvez o cenário fosse outro. O Fonseca está lembrando aqui, o Fonseca hoje está danado. O Fonseca fala o seguinte, ó, Itaã, eu tenho 40 anos de casa, e essa conversa que não tem dinheiro é conversa fiada, concordo plenamente com o amigo Fábio. E por que isso é tão difícil de sensibilizar? Você já jogou limpo com o pessoal do gabinete? Teve uma hora assim que teve que bater na mesa e dizer assim, bom, e aí, alguém vai tomar uma decisão por aqui, não? Perfeitamente. E olha só, eu achei muito pertinente essa construção que você fez. A Polícia Civil, vou falar da Polícia Civil porque é a nossa casa, mas todas as polícias são importantes. Polícia Militar, dentro da sua importância, o ISE, o IAPEM, dentro da sua importância ali, cuidando, né, da parte prisional. Eu vou falar da Polícia Civil. Hoje, a Polícia Civil, nos últimos 2 anos, a Polícia Civil tem trazido retorno para o Estado que o Estado nunca teve. Vou dar um exemplo, nas últimas operações com o GECOT, teve em torno de retorno de desvio de imposto de 77 milhões. Quer dizer, nós, policiais civis, além de promovermos a justiça, nós estamos trazendo recurso para o Estado. Isso representa, numa dimensão que vocês possam compreender, Cruzeiro do Sul, o PIB está em torno de 170 milhões, representa quase a metade do PIB de Cruzeiro do Sul. Isso em operações com policiais, poucos policiais trabalhando. Agora, olha só aqui, o Marcos Maia está fazendo uma provocação para você aqui. Ele diz o seguinte, os policiais civis do Acre têm um dos melhores salários do país. E tendo em vista que trabalham um dia e folgam 3, e na folga, 80% deles, nos dias de folga, em vez de descansarem, fazem bicos em shoppings, postos de combustíveis, etc. E os demais servidores, engenheiros, economistas... E aí, o que você responderia para o Marcos? Marcos, eu vou responder com todo carinho para você, que você provavelmente não conhece com o funcionamento da Polícia Civil, porque grande parte
a maior parte dos policiais civis, eles trabalham de segunda a sexta-feira e às vezes feriados e finais de semana, né? Quase 90%. Nós temos policiais e hoje nas delegacias que nós temos cobrado, né, que inclusive que contrate mais profissionais, nós temos delegacias com um policial, porque o restante estão empregados em investigações. Então isso não é uma verdade promovida pelo colega que está falando, aí fez a pergunta, porque a realidade dos policiais civis hoje é a produção, né, de investigações que tem dado resultado, e isso é uma realidade com um número reduzido. E tem uma outra coisa, que a classe trabalhadora ela não pode abrir mão de direitos. Tem uma situação que é basilar, é básico. Então, assim, o trabalhador ele não pode abrir mão de direito. Não, tem esse direito aqui? Não, mas eu vou abrir mão. É difícil isso. O governo, nesse aspecto, nem nesse aspecto ele consegue ser pedagógico. Itaã, tem aqui uma outra pergunta do José Elisiário, presidente da Associação dos Moradores lá da Vila Custódio Freire. Itaã, pergunta para o entrevistado se ele acredita que se o governador vai dar mesmo ele chama aqui de aumento. Vai mesmo? Ele está querendo saber se essa conversa vai ter alguma consequência. Na verdade, aumento ele não vai dar, porque não tem aumento. O que nós estamos pedindo não é recomposição, né? E o que está posto hoje, foi encaminhado para a LEACRE, foi essa recomposição de 5,42, que para nós é um tapa na nossa cara. Literalmente. Boa tarde, Itaã. É verdade que quando um agente vai cumprir um mandato no interior, chegando a passar 2 dias fora de casa, vocês não recebem extra? É o Farias que está perguntando isso. Vocês recebem extra ou não recebem? Nem um centavo extra. Tem policiais no interior que passam de 3 dias em colocações para ir atrás de criminosos para prender. E não tem recomposição nenhuma. E detalhe, mais ainda, tem uma portaria dizendo para esses policiais que tem que tirar folga, que é um absurdo, que aí você trabalha, nós somos obrigados extraordinariamente, por legislação, nós atendemos ao chamado dos nossos chefes imediatos para cumprir a nossa missão, mas quando é para ter recomposição salarial, né, o reconhecimento, não vou dizer nem reconhecimento, pelo trabalho que você efetivou a mais, o Estado diz, não, faz o seguinte, tu pega uma folga aí. Que é um absurdo total, não existe você, como trabalhador, você trabalhar algo a mais, você tem que trabalhar fora do seu expediente final de semana e você não receber por aquilo que você está trabalhando. O que é estranho, por exemplo, quando você faz um trabalho desse fora, por exemplo, um promotor, ele já recebe. Não é? O Ministério Público já tem uma outra... Essa falta de medida é que também dificulta o consenso, né? A gente chegar a um entendimento. Eu quero saber de você, que nosso tempo já está acabando, eu quero saber de você o seguinte, o texto que o governo mandou para a LEAC foi esse de 5,42 que você falou. 5,42. E agora? Vocês estão lá, vocês estão mobilizados, o que vai acontecer? O que a comunidade pode esperar de prático? Estamos mobilizados, estamos lá, estamos indignados com esse posicionamento do governo. Nós não aceitamos esse tipo de postura que tem vindo sendo tratado, né, os policiais civis, principalmente a nossa categoria, e eu vou falar mais ainda, todas as categorias. Eu acho que se a população observar, está insatisfeita com esse posicionamento do governo, intransigente para as negociações, para a conversa. E nós, enquanto categoria policiais civis, nós vamos manter o nosso posicionamento do cumpra-se a lei, vamos manter as nossas paralisações, né, até que se tenha um posicionamento de respeito para a nossa categoria. Nós precisamos, enquanto categoria policiais civis, ser respeitados. O governador chamou a Polícia Civil de polícia rica, falando que não queria, comparando com a Polícia Militar, que não queria uma polícia rica e uma polícia pobre. E aí? É um argumento superficial. Primeiro que não existe polícia rica e não existe polícia pobre aqui. Isso já é um argumento de você querer colocar uma instituição contra outra. O que existe é policiais defendendo os seus direitos. Defendendo os seus direitos de ter um salário digno, de ter condições dignas de trabalho. Essa de estar colocando uma instituição contra outra, polícia rica ou polícia pobre, isso não existe. Existem construções de diálogo para que as pessoas entendam qual é o papel de cada instituição dentro da construção do sistema de segurança. Isso aí realmente é algo que alimenta um espírito que não é nada construtivo dentro da segurança pública. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Gazeta Entrevista sempre aberto para que vocês possam falar o que pensam. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fábio. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.